Boa noite a todas e todos. É com grande alegria que a Sociedade Brasileira de Pediatria dá início ao Agosto Dourado, um mês que simboliza a vida, o cuidado e o amor, traduzidos em um gesto tão poderoso, amamentar. Aproveito este momento para agradecer ao nosso Departamento Científico de Aleitamento Materno, na pessoa de sua presidente, doutora Rosiclei Pinheiro, e de todos os seus integrantes. O trabalho desenvolvido desse grupo fortalece diariamente a promoção, a proteção e o apoio ao aleitamento materno em todo o Brasil, sempre pautado pela ciência, pela ética e pelo compromisso com a infância. Também cumprimento com enorme satisfação as representantes das 5 regiões do Brasil que enriquecerão essa programação compartilhando experiências exitosas na promoção da amamentação. Que, aliás, eu faço um comentário, achei muito interessante esse formato, ter uma de cada região. Recebendo a doutora Flávia Schadhauer, da região Sul, doutora Paula Mulay, da região Centro-Oeste, doutora Ana Paz, da região Nordeste, doutora Lilian Campos, da região Sudeste, e doutora Brisa Rego Rocha, da região Norte. A presença de todos vocês demonstra que, de norte a sul do país, há pediatras comprometidos em transformar conhecimento científico em cuidado, acolhimento e apoio às famílias. Compartilhar essas experiências é fortalecer uma rede nacional que trabalha diariamente para garantir a cada criança o melhor começo de vida possível. Na Sociedade Brasileira de Pediatria, a promoção e o apoio ao aleitamento materno constituem uma causa permanente e um compromisso inegociável. Há décadas participamos da construção de políticas públicas, produzimos conhecimento científico, capacitamos profissionais e levamos informação de qualidade à sociedade. Temos orgulho de colaborar com o Ministério da Saúde em iniciativas voltadas à saúde da criança e do adolescente e de participar todos os anos do lançamento oficial da Semana Mundial de Aleitamento Materno. Lutamos pela ampliação da maternidade de 4 para 6 meses e seguimos defendendo que esse direito alcance todas as mulheres trabalhadoras brasileiras. Mais recentemente, celebramos, em parceria com a COPAI, a ampliação gradual da licença paternidade para até 20 dias, uma medida que fortalece o vínculo familiar e oferece mais apoio às mães no início da amamentação. O tempo ainda é pequeno, precisamos aumentar também essa licença paternidade. Nos congressos da SBP, esse compromisso também ganha forma por meio da tenda de amamentação, um espaço de acolhimento para mães e bebês e das ações educativas sobre a NBCAL, reafirmando nossa defesa de uma prática ética e livre de conflitos de interesse. As evidências científicas são inequívocas. O aleitamento materno salva vidas, protege contra doenças, fortalece o desenvolvimento físico, cognitivo e emocional da criança e promove benefícios duradouros para a saúde da mulher. Investir na amamentação é investir no futuro das nossas crianças, das famílias e de toda a sociedade. Que esta noite renove nosso compromisso coletivo com essa causa tão nobre. Que as experiências compartilhadas inspirem novos caminhos e fortaleçam a atuação de cada pediatra, de cada profissional de saúde, de cada pessoa que acredita que toda criança merece o melhor começo de vida possível. Desejo uma excelente live e um inspirador Agosto Dourado. Passo a palavra para a doutora Rosiclei Pinheiro, com muita satisfação. Muito obrigado. Obrigado, doutor Edson. Obrigado a todos que estão presentes. Obrigado ao público que está nos acompanhando em todas as redes sociais, no YouTube. E é um prazer muito grande estar hoje aqui com vocês, fazendo o início do mês mais dourado do mundo, que é o Agosto Dourado, com início da Semana Mundial da Amamentação. O tema desse ano, da Semana Mundial, ele vem justamente fazer a conexão da sustentabilidade com o aleitamento materno, mais uma vez dentro dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, a relação, ela funciona em duas direções. O aleitamento materno, ele é um ato sustentável. Isso a gente já tem muita evidência científica, né? Mas eu preciso também de ambientes sustentáveis, físicos, sociais, institucionais,
Tudo isso é necessário para que a amamentação ela se mantenha. E nós temos um objetivo, até 2030, alcançar 70% de aleitamento materno exclusivo no sexto mês. A nossa proposta hoje é discutir como fazer a manutenção do aleitamento materno num ambiente sustentável, no sentido amplo, desde o pré-natal até o segmento ambulatorial. Então, nós temos a oportunidade de ter conosco representantes de todo o Brasil, de diferentes culturas, de diferentes dificuldades. Mas também nós precisamos enfatizar que as políticas públicas, elas existem para todos. Então, por isso que toda a população precisa ter esse conhecimento, né? Que leis que vão proteger o aleitamento materno, como o doutor Edson bem já colocou aqui. E lembrando que amamentar contribui para um planeta mais sustentável. E uma sociedade que investe em sustentabilidade social, quer seja pelo apoio, pela política, pela proteção às mães, vai permitir que a amamentação se mantenha pelo menos 6 meses exclusivo e com alimentação complementar saudável por 2 anos ou mais. Quem vai decidir é a mãe, a criança, a família. Hoje, na nossa live, nós vamos contar com a presença de profissionais ilustres na sua área, no seu ambiente de trabalho e na sua expertise. Tá? Então, nós vamos contar com a presença da doutora Flávia Scheidauer, que ela é pediatra IBCLC, ela é mestre e doutora em pediatria e ela é membro do Departamento Científico de Aleitamento Materno da Sociedade Catarinense de Pediatria. Em seguida, a gente vai contar com a palestra da doutora Paula Bonlai, que ela é pediatra e neonatologista e consultora também de amamentação, que vai representar a região Centro-Oeste. Vamos também ter a presença da doutora Ana Luísa Paes, que é presidente da Sociedade Baiana de Pediatria. Ela é pediatra e neonatologista e é responsável médica pelo Banco de Leite do Instituto de Perinatologia da Bahia. Ela é mestre em medicina interna. E também vamos contar com a presença da doutora Brisa Rego, que ela é pediatra e neonatologista, ela está representando a região norte, que é a minha região. Ela é tutora da iniciativa Hospital Amigo da Criança e da estratégia Mulher Trabalhadora que Amamenta, e também no método Canguru. A doutora Brisa também é consultora internacional em amamentação. Então, aproveitem, mandem as perguntas no chat que está disponível nas redes sociais, e nós vamos ter oportunidade de fazer uma metodologia bem dinâmica, com discussões para que todos possam tirar as suas dúvidas. Então, inicialmente, eu vou chamar aqui para falar sobre a importância da promoção ao aleitamento materno no pré-natal. Quem vai nos dar a honra de falar é a doutora Flávia Schidauer. Boa noite, Seja bem-vinda. obrigada. É uma honra, né, estar aqui representando a região sul para falar um pouquinho sobre o pré-natal e sobre nosso papel de pediatra, né, durante esse período tão crítico e que cada vez mais tem exigido conhecimento do pediatra. Antigamente, talvez há 30 anos atrás, a gente quase não falava de consulta de pré-natal, e a consulta de pré-natal foi se modificando no decorrer do tempo, porque agora as famílias, elas não querem só a orientação do pediatra, qual é a vacina, qual é o tempo de consulta, que fralda usar, eles querem que o pediatra diga, né, como que eles podem conseguir amamentar. E cada vez mais dentro da diversidade das famílias, nós temos famílias com duas mães, que muitas vezes querem amamentar juntas. Nós temos famílias adotantes, onde a mãe quer amamentar, porque o seu bebê está chegando, né, via adoção, e eles querem saber todo esse processo. Então, o pré-natal, ele se modificou, assim como a medicina da amamentação,
e melhorou muito e aumentou muito a nossa responsabilidade dentro do processo de pré-natal. Hoje, a Sociedade Brasileira recomenda, né, a consulta do pré-natal pediátrico ali entre 28 e 32, 34 semanas, mas nós precisamos avançar muito em relação à consulta do pré-natal em amamentação. A Academia Americana de Medicina da Amamentação, ela recomenda que a gente faça no mínimo 3 consultas de pré-natal, focadas para a amamentação. Uma no primeiro trimestre, para que a gente fale sobre os benefícios da amamentação para a mãe e para o bebê. Uma no segundo trimestre, já vendo o objetivo de alimentação dessa família, alta eficácia, como que a mãe se vê amamentando, se tem experiência na família da amamentação, se ela vem de uma cultura de amamentação numa família que já amamentou, se ela foi amamentada, se o parceiro foi amamentado. E no terceiro trimestre, né, focar principalmente questões de pega, posicionamento e dúvidas, e principalmente apojadura, questões ali problemáticas da primeira semana. E nós temos ainda, dentro dessa questão do pré-natal, a identificação das nossas pacientes com o grupo de risco. Diabetes gestacional, pré-eclâmpsia, hipotireoidismo não tratado adequadamente, obesidade, sobrepeso, cirurgia bariátrica, cirurgia de mama. Hoje nós temos um estudo muito grande, em 2015, que mostrou para nós, né, uma prática que era feita no início do século XX, em 1940, que era a ordenha de colosso antenatal, que deixou de ser feita no final dos anos 80, início dos anos 90, e hoje ela retorna como uma das estratégias do pré-natal para que a gente possa aumentar a chance de amamentação na população de risco. Então, a ordenha de colostro pré-natal, ela pode ser indicada pelo pediatra e ajudar essa família a fazer a ordenha nos pacientes de risco a partir de 36 semanas. É um protocolo super simples, né, de ordenha manual, 2 vezes ao dia por 10 minutos, isso com acompanhamento, né, daquela família ali. E nós podemos também indicar a ordenha de colosso antenatal para primíparas a partir de 37 semanas, que são pessoas, né, que nunca amamentaram e que podem ter uma eficácia maior. E dentro ainda do pré-natal, né, aquelas pessoas que são 2 mulheres num relacionamento, onde uma gesta e já está se preparando para amamentar, mas a companheira quer amamentar também, nós podemos estar ajustando protocolos de indução de lactação para que as 2 amamentem. Nós temos aqui na nossa região, no nosso ambulatório, dentro do curso de medicina, né, o acompanhamento de casais homoafetivos lésbicos, onde a gente faz a indução da lactação, casais adotantes, e é muito interessante de ver a variação no mesmo protocolo, né? Lactantes que conseguem fazer aleitamento exclusivo, perfeito, e aquelas que não conseguem tanto aleitamento exclusivo, mas como tem a parceira, acabam amamentando em conjunto. Então, tudo isso está dentro do nosso escopo, desde que a gente consiga trabalhar isso, né, e fazer e divulgar isso para as famílias, porque são estratégias do pré-natal que aumentam muito a chance da manutenção da amamentação no primeiro mês de vida, né? Então, ampliou a visão do pediatra dentro dessa questão do pré-natal. Então, a nossa consulta hoje, ela não pode só ficar dentro do processo de como se fosse uma palestra de intercorrências, né? Nós podemos e devemos, né, dentro do nosso escopo e dentro da nossa competência clínica, avaliar essa mãe, né, dentro da própria cirurgia de mama, avaliar mamas para ver se tem risco de hipogalactia relacionado à hipoplasia mamária, né, mamas que possam ser mais desafiadoras, e a gente já conversar, não condenando essa amamentação, mas anotando no nosso prontuário o que a gente vai ter que estar atento, e talvez esse paciente ele não vai poder voltar com 7 a 10 dias. Nesse paciente que eu identifico, né, algum fator de risco para intercorrência de amamentação, eu já tenho que orientar essa família que ela vai precisar voltar talvez 48 a 72 horas após a alta hospitalar. Então, nós temos que estar atento nesse processo. E o que aumenta o nosso escopo de participação também, né? Tirando o pediatra daquela consulta tradicional e trazendo também outras formas de participação ativa no processo de início da amamentação
e para ajudar as famílias para que eles tenham o objetivo de amamentação deles concretizados, independente que seja, né, amamentação mista, no caso, né, casais homoafetivos, mas que são mulheres trans, que têm uma glândula mamária menor, que a gente acaba induzindo a lactação, mas ainda é uma questão de vínculo, de desejo, de estar junto, né, nesse processo gestacional que foge um pouco da nossa família tradicional. Então, eu percebo que nos últimos anos, cada vez mais as famílias querem amamentar, mas nós, pediatras, não estamos caminhando na velocidade que as famílias trazem as questões, né, sobre a medicina de amamentação. Então, o escopo do pré-natal aumentou muito, né? Ele deve focar não só nos riscos, desculpa, nos benefícios da amamentação, pegue posicionamento, mas também está atento àquelas pessoas que querem amamentar e que por um fator ou outro a gente vai precisar ajudar, ou através da ordenha de colostro, ou através da indução da lactação, mas principalmente através da educação perinatal relacionada à amamentação, principalmente da família como um todo, do parceiro, né? Melhorando a autoeficácia em amamentação, tanto daquela lactante, mas também do seu parceiro ou da sua parceira. Então, eu finalizo aqui a minha fala e passo a palavra para a doutora Paula, que vai estar falando para a gente aí a questão da sala de parto e da hora dourada. Seja bem-vinda, doutora Paula, que eu esqueci de apresentar a doutora Paula, gente. Paula Bunlai, ela é professora da Unirio e da Universidade Federal Fluminense. Ela é pediatra e neonatologista e é presidente do DECAN da SOPERJ. Seja bem-vinda e pode falar sobre o seu assunto. Vamos lá. Obrigada, Flávia. Obrigada, doutora Rosiclei. Eu hoje represento o Centro-Oeste, tá? Eu sou pediatra neonatologista Desculpa. e vim aqui falar um pouquinho para vocês com relação à hora dourada. Desculpa, É uma Paula. Desculpa, grande. Paula. Desculpa, Paula. É porque, na realidade, o que a Rosiclei falou é da doutora Lilian Campos, que É é da do Rio de Lilian, que eu não Janeiro. tinha apresentado. Não Desculpa, era a gente, é que Paula, não tinha acabou ficando apresentado. confuso. Agora é a Paula. Vai, Paula, vamos lá. Vamos falar da hora de Sem ouro. problema, sem Tá problema. bom, Vamos lá falar acontece. da hora de ouro, ela é muito valiosa, muito importante. É uma satisfação muito grande falar sobre esse momento, nesse momento sobre a amamentação, né? Iniciando esse mês aí maravilhoso que é o Agosto Dourado, para a gente discutir uma intervenção que é tão simples, tão baixo custo, mas tem um altíssimo impacto na redução da morbimortalidade infantil. Isso está mais do que comprovado, né? Então, eu achei que a fala da Flávia foi excepcional, no sentido de que as famílias precisam e devem receber informação de qualidade desde o pré-natal. Mas quando a gente fala em assistência ao nascer, né? Nascer parece tão natural, às vezes a gente pensa em tecnologia, protocolos complexos, um monte de equipamento sofisticado. Hoje em dia fala-se até muito mais do parto natural, parto humanizado, né? Mas tem muita questão de complexidades, maternidades equipadas e tudo lindo, né? Mas a gente tem que lembrar que às vezes tem intervenções que têm impacto na saúde pública tão importantes e ao mesmo tempo são tão simples de serem instituídos, e ao mesmo tempo a gente se questiona por que isso tudo já não acontece de forma tão eficaz, né? Como a doutora Rosiclei disse no início, nós temos aí metas robustas a serem batidas, né, do aleitamento materno para os próximos anos, e acho que é importante a gente trazer essa mensagem de que esse papel fundamental da hora de ouro é do pediatra. Então, o ato da amamentação é um ato médico, e acho que é extremamente importante que chamemos a nossa responsabilidade aqui nesta roda de conversa, né? Eu, como neonatologista, entusiasta da amamentação, acho que dentro da sala de parto é o momento mais que cabível de iniciarmos esse processo, se ele já não começou, por exemplo, no pré-natal. É um excelente momento para instituir esse vínculo inicial. É possível coletar uma anamnese, mesmo que dentro da sala de parto, se ela não aconteceu antes. É possível detectar e prevenir problemas, principalmente relacionados à primeira semana.
relacionadas às fissuras, relacionadas à possibilidade de engurgitamento, situações patológicas da mãe. A gente tem que lembrar aqui dos casos do diabetes, as mães hipotiroideias. Então, tem situações em que a gente pode se antecipar e prevenir alguns problemas. Outra coisa que é importante que a gente fale essa hora de ouro, ela compreende ali os primeiros minutos da vida de uma criança, né? O primeiro contato da criança fora do útero. E o ideal é que ele esteja e permaneça em contato pele a pele contínuo com a mamãe, né? Favorecendo esse início espontâneo da amamentação. Lembrar que esse passo ele integra o quarto passo, ele é o quarto passo do sucesso do aleitamento materno, da iniciativa do Hospital Amigo da Criança. Acho até que alguém deve falar sobre isso mais para frente. Que o quarto passo ele diz que colocar os bebês em contato pele a pele com suas mães imediatamente após o nascimento por pelo menos 1 hora e apoiar as mães para reconhecerem quando seus bebês estão prontos para mamar. Então não é só estimular a amamentação, né, entre aspas, é respeitar a fisiologia do nascimento, né? A gente sabe que diversos estudos demonstram que a amamentação, quando inicia na primeira hora, ela reduz muito a mortalidade infantil nos primeiros anos de vida. A gente tem estudos clássicos mostrando até 22% de redução da mortalidade neonatal quando a amamentação começa bem precoce, que é logo ali na sala de parto, quando a fisiologia para isso está acontecendo, né? E o atraso da amamentação também já tem indícios, já tem como provado isso, que ele aumenta progressivamente o risco de morte neonatal ou até outras situações relacionadas a infecções, alergias e tudo mais, né? Então a gente não está aqui só falando de amamentar na primeira hora, essa hora de ouro aí logo após o nascimento, só para promover o aleitamento. A gente também está falando de salvar vidas precoces, né, das crianças. Então a gente tem vários benefícios aqui que eu poderia passar horas e horas e não poucos minutos falando, mas os benefícios do colostro, que é esse primeiro leite, né, que o bebê tem contato, na composição que ele possui várias células de defesa, células que contribuem com a imunidade do bebê, por isso, entre aspas, chamamos de vacina natural, essa primeira amamentação. Essa presença dessas células vivas do leite materno trazem proteção contra infecções intestinais, ajudam a amadurecer o intestino, ajudam a melhorar a microbiota. Hoje em dia está super na moda, né, esse termo, todo mundo tem falado muito sobre. A gente tem os benefícios do contato da pele a pele, que a gente já sabe que melhora o controle da temperatura dos bebês, eles deixam de ficar gelados, eles vão ter mais controle até da glicemia, pensando aqui nos bebês de alto risco para hipoglicemia, eles vão ter menos internação na unidade neonatal, porque ele adapta melhor a parte cardiorrespiratória, reduz os níveis de cortisol. Então, a gente sabe aí que a gente tem inúmeros benefícios para o bebê. Mas para a mãe, a gente também tem vários benefícios. A gente reduz, com o aumento dos hormônios relacionados a esse contato pele a pele, essa sucção nos primeiros minutos de vida, a gente tem liberação precoce de hormônios importantes. Previne o sangramento materno, previne hemorragia pós-parto, acelera a descida do leite. Então, melhora a saúde materna, melhora a saúde neonatal, otimiza para que tudo isso aconteça com segurança para os próximos momentos, né? A gente tem que lembrar também que um hormônio importante, que a gente não pode deixar de falar, que é a ocitocina. A ocitocina hoje está sendo já bem conhecida, né, como hormônio do amor, mas de uma forma geral é importante que ela está associada à amamentação. Mas a gente também tem que lembrar que ela pode trazer até o efeito benéfico materno, no sentido de tranquilizar essa mãe, reduz depressão pós-parto, melhora a autoconfiança, diminui o estresse, então, diminui a ansiedade e estar apoiada por um médico responsável que esteja ali, responsável pela amamentação, mostrando que está cuidando desse vínculo, cuidando desse processo, sabendo que isso tudo é natural e muito melhor para o bebê, traz toda essa segurança que essa mulher precisa. A longo prazo tem outros benefícios, redução do risco de diabetes, redução do risco de câncer. Então, são muitos fatores que ajudam a gente embasar aqui a nossa defesa dessa hora de ouro, que essa hora de ouro aconteça para todas as famílias. Mas o mais importante, eu acho que é colocar aqui em discussão
o porquê que isso não acontece com 100% das famílias, né? Então, que a gente possa, a partir dessa discussão e de tantas outras ao longo do mês de agosto, falar mais e mais sobre isso e garantir que as famílias tenham essa informação e que tenham essa ação de amamentação precoce. Eu vou terminando aqui a minha fala e vou já chamar a doutora Ana Paz, representante da região Nordeste, com o tema banco de leite e falando aí de estratégias para os bebês especiais que às vezes não conseguem amamentar ali de imediato. Doutora Ana. Boa noite a todos e a todas. É um prazer enorme estar aqui com vocês e poder dividir um pouco da experiência que eu tenho tido e vivido no banco de leite do Instituto de Perinatologia da Bahia, que é o IPERBA. Eu tenho um ambulatório lá que funciona há 16 anos, desde 2010, onde eu atendo basicamente pessoas, né, binômios que têm problema com a alimentação. Então, quem não tem problema não está lá. E nós temos problemas de várias ordens, desde problemas mais simples, como uma simples pega inadequada, como problemas mais complicados, como os abscessos, como o fenômeno de Renault, como abscessos, hiperlactação, candidíase, enfim. E eu escolhi aqui um caso assim mais complicado para trazer para vocês, que foi um caso bem marcante que nós tivemos e que eu tenho contato com essa pessoa até hoje. Eu tenho autorização dela para discutir também esse caso aqui. Normalmente, nosso ambulatório funciona com a revisão semanal com a revisão mensal dessas crianças, e elas são acompanhadas por um ano, para que eu tenha certeza e possa garantir, né, que esse aleitamento vai ser mantido pelo menos por um ano. Porque, muitas vezes, na introdução da alimentação complementar, começa a influência das madrinhas, das avós, das vizinhas, que começa a desviar e vem a introdução da fórmula. Então, para garantir, né, que esse aleitamento vai ser mantido pelo menos por um ano de vida, então eu acompanho essas crianças por um ano. Então, esse caso específico que eu vou trazer aqui, essa mãe teve fissuras, teve mastite de repetição, teve abscesso, teve fístula de leite, ela tinha hiperlactação, o bebê teve ampiloglossia, teve candidíase e se separou, teve uma separação durante todo esse processo. Então, era uma mãe de 32 anos, que era o primeiro filho, uma gestação não planejada, uma advogada que não trabalhava diretamente com a área, fez um pré-natal completo, sem intercorrências, e fez um parto cirúrgico por conta de ser um parto de um bebê de postura pélvica. E teve alta do hospital, não nasceu no hospital que eu trabalho, com fissuras bilaterais, já sem conseguir amamentar plenamente, com um teste da linguinha dito normal. E ela dizia que sentia que o bebê não esvaziava a mama dela completamente e passou a procurar consultora de amamentação que não eram médicas e fazendo sessões de laser repetidas e sem obter qualquer melhora. No 45º dia de vida foi quando ela procurou o banco de leite e tinha um diagnóstico de mastite bilateral, usando o antibiótico no 2º dia de vida. Mas, na realidade, essa paciente não tinha mastite. Ela tinha um abscesso volumoso na mama direita e um abscesso menor à esquerda. Nesse dia, eu consegui fazer um ultrassom da paciente e funcionei uma das mamas dela, consegui tirar 120 ml de secreção purulenta dessa mama, mas não foi suficiente. No dia seguinte, ela fez uma drenagem aberta e foi colocado o dreno bilateral em ambas as mamas. E ela teve que fazer o internamento para o uso de antibiótico venoso. Dessa secreção que foi colhida, cresceu o Staphylococcus aureus e a cultura foi resistente ao antibiótico que ela estava utilizando na internação. O bebê, ao longo do internamento, foi cursando com mais dificuldade na pega, e eu identifiquei que ele tinha um freio grosso, fibroso, que não era elástico, e eu resolvi fazer a intervenção da frenotomia. A partir daí, ele fez um bom ajuste com a pega e passou a ter um alívio muito grande da dor. Então, ela tinha uma fragilidade emocional muito grave,
né, muito extrema, e ainda sem conseguir estabelecer o aleitamento materno exclusivo. O abscesso do lado esquerdo evoluiu para a cura e o abscesso do lado direito evoluiu para uma fístula de leite. Uma fístula de leite é quando você tem a conexão patológica entre a pele e um ducto mamário. É uma complicação que é rara, eu já vi algumas vezes acontecer, e muito difícil de ser tratada. O que a literatura recomenda normalmente é que cesse a amamentação. Mas quem trabalha com amamentação dificilmente vai aceitar, né, uma proposta dessa, né? E eu não costumo aceitar. Então, comecei a trabalhar intensamente com essa mama e fazendo esse leite drenar pelo mamilo. E, a partir daí, eu reabordei essa ferida cirúrgica e fiz uma sutura, né? Ressuturei a ferida e consegui fechar essa fístula. Depois de 15 dias, ela fez uma outra mastite, né? E eu tratei essa paciente com clindamicina por 1 mês. Ela, em seguida, fez uma candidíase mamária e, durante o ano que ela esteve comigo, ela fez mais 5 mastites. Então, assim, ela tinha um processo de hiperlactação, ela tinha muita vontade de fazer, de doar leite por conta da hiperlactação, mas, em momento nenhum, eu estimulei essa paciente a fazer isso, porque ia aumentar, obviamente, a produção de leite. Então, tratei isso com medidas mecânicas de fachar a mama e ir alternando isso. Cheguei a usar pseudoefedrina também para ela. E depois de tudo isso ser contido, a gente conseguiu estabelecer o aleitamento materno exclusivo, enfim. E durante todo esse tempo, essa mãe ficou sendo acompanhada basicamente com o apoio materno, né? E o esposo bastante ausente, e ela descobriu uma traição, e isso fez um rompimento do casamento, do casal, um afastamento, inclusive, dela, né? Resolveu sair de casa, inclusive depois mudou de cidade. Depois de ter resolvido toda essa questão, ela passou a ser uma doadora de leite. Eu tive a oportunidade de ir no primeiro ano de vida do bebê no aniversário, ela mantinha o aleitamento, e essa semana eu entrei em contato com ela, está morando em outra cidade aqui no interior da Bahia, ela definitivamente se separou do esposo, né, e resolveu ir para o interior para ter mais facilidade de estudar, ela quer seguir a carreira realmente de advocacia, quer estudar para conseguir um emprego melhor. O bebê está com 2 anos e 4 meses e continua em aleitamento. Então, quando eu penso nessa paciente, eu lembro muito daquela frase, aquele autor, perdão, de Jean Cocteau, que disse que, não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Então, foi um quadro assim, bastante complicado, ela teve muitas complicações, né? Durante todo o tempo, eu estive junto com ela, apoiando, dizendo que ela tinha direito, de algum momento, de desistir, mas que eu jamais largaria a mão dela. E assim, nesse contato que eu fiz essa semana com ela, já pensando em trazer esse caso para cá, eu queria saber como é que ela estava, né? E, para minha surpresa, o bebê está com 2 anos e 4 meses e ela mantém o aleitamento. Então, esses casos realmente são muito gratificantes, porque, diante de tantas dificuldades, ela conseguiu superar e manter a amamentação. Às vezes, os casos não são tão complicados assim, né? Mas ainda ontem eu estava com um caso lá de um bebê que estava com um processo de nutrição grave, né? E agora, no 6º mês, ele está completamente recuperado e está muito bem, pronto já para a introdução alimentar. Então, essas dificuldades, né, uma vez acolhidas e uma vez tratadas, e quando a gente conta com a rede de apoio, sobretudo familiar, e também, obviamente, de uma rede de apoio profissional, a chance de sucesso é muito grande. Então, com isso, eu finalizo aqui e sugiro que a gente cada vez mais dê as mãos para que a gente possa obter a nossa meta tão esperada. Obrigada. Obrigada. Agora sim, né, doutora Lilian? Mil perdões mais uma vez, né? É o Brasil todo reunido aqui para tentar promover a amamentação em todos os setores. Então, agora vamos ouvir a professora Lilian Campos, que ela é pediatra e neonatologista, é a nossa grande representante da região Sudeste, que é médica da Unirio e professora da UF, presidente do Decã da SOPEG,
que vai nos abrilhantar com a sua expertise em como promover a amamentação no alojamento conjunto. Obrigado, Rosiclei. Me coube aqui falar do alojamento conjunto, que eu acho que é o momento mais desafiador da vida das mulheres, né? Quantas mulheres eu já falaram para mim assim, olha, eu tinha medo do parto, mas eu não sabia o que me esperava com a amamentação. E no alojamento, então, é aquele momento que a mulher está confusa, está com blues puerperal, meio deprimida, e muitas vezes ela escutou falar um monte de coisas sobre a amamentação, né? Principalmente quando é o primeiro filho, e é muito importante que a gente esteja lá à disposição para apoiar essa mulher. E aí tem que entrar em jogo a equipe multidisciplinar. Não é só a enfermeira ou só a fonoaudióloga, mas nós, como pediatras, temos que entender o nosso papel, que é fundamental, porque as mães, muitas vezes, elas confiam muito na palavra do pediatra e uma informação errada ou alguma informação que a gente negligencia ali, que a gente não observe, pode acabar atrapalhando muito. Então, eu acho que o alojamento conjunto é aquele momento para a gente botar muito em ação o nosso aconselhamento. É fundamental que todos os pediatras estejam capacitados nas habilidades de aconselhamento, porque a gente precisa, além de informar, além de apoiar, a gente precisa empoderar essas mães, né? Elas têm que sentir que elas são capazes, a gente tem que aumentar a autoconfiança e a gente tem que estar muito atento, porque as questões que podem atrapalhar a amamentação são muitas e muito diversas. E se a gente não parar para escutar um pouquinho aquela mulher, a gente pode deixar desapercebido o real motivo dela não estar conseguindo amamentar, né? Eu costumo dizer que é, muitas vezes a gente está só preocupado se tem uma fissura, mas às vezes o motivo está lá atrás, por isso que essa live é tão importante, né? A Flávia já falou do que a gente tem que ver no pré-natal, a importância da hora ouro, e todas essas questões vão aflorar no alojamento conjunto. Eu queria falar também assim da importância de uma política pública que graças a Deus, hoje no Brasil, acho que a gente tem visibilidade, que é a Iniciativa Hospital Amigo da Criança. A Iniciativa Hospital Amigo da Criança, comprovadamente, né, tem vários trabalhos que mostram isso, ela aumenta os índices de aleitamento materno. Os bebês que nascem num hospital que é amigo da criança, eles vão ter um melhor prognóstico em termos de aleitamento exclusivo, de amamentação na primeira hora de vida. E a iniciativa Hospital Amigo da Criança é baseada na capacitação de todos os profissionais, né? Por isso é que a gente está aqui, que a gente batalha tanto, né? Que a gente orienta outros profissionais, a gente faz cursos o tempo inteiro, né, Rosiclei? Rosiclei está sempre envolvido em um monte de cursos, e os profissionais de saúde precisam procurar essas informações, precisam procurar essas capacitações. É, eu conto para todo mundo que quando eu fui mãe, eu já era pediatra, neonatologista, achava que sabia tudo de amamentação e eu descobri que eu não sabia nada. Tive maior dificuldade para amamentar, tive que procurar consultoras de lactação e eu, na minha arrogância, achava que eu não precisava me preparar porque eu já sabia tudo e me ferrei, né? Tive que batalhar um bocado para que meu filho conseguisse mamar exclusivamente e conseguir. Então, a gente tem que se imbuir desse espírito e não deixar que as outras pessoas passem por isso, né? É, eu queria falar também, assim, que no alojamento conjunto,
a gente tem que aproveitar desde o primeiro momento, quando esse bebê vai para ficar com a mãe, para que a gente já possa ajudar ali desde o início, porque a primeira mamada do bebê na sala de parto é importante, a primeira mamada do bebê no alojamento conjunto é importante, e fortalecer a rede de apoio e fazer com que aquela mãe saia realmente com todas as suas dúvidas sanadas, naquele momento, né? A gente sabe que depois o apoio após a alta também é muito importante. Então, a alta desse bebê também tem que ser planejada, a orientação quanto aonde ela pode procurar ajuda se ela tiver algum problema com a amamentação, não pode deixar de existir, né? A gente tem que ficar atento a observar como é que é a rede de apoio dessa mulher também. Sempre que possível, a gente vai capacitar esse acompanhante, fortalecer esse vínculo da mãe com esse bebê, para que ela possa sair da maternidade mais confiante e sabendo aonde ela vai poder procurar. Normalmente a gente já deixa agendado uma consulta no meu hospital, por exemplo, a gente já tem um protocolo, né, de quais são as crianças que a gente vai encaminhar para o acompanhamento mais especializado, e todas as outras a gente também orienta quanto à atenção básica, onde que ela pode procurar apoio, e em caso de necessidade, a gente já deixa agendado uma consulta no ambulatório de amamentação. Então, fazer esse link com o acompanhamento após a alta também é um papel importante, né? É um aspecto importante do nosso atendimento no alojamento conjunto. Tá? É, eu acho que era isso que eu tinha para falar. O tempo é curto, já está terminando, eu olhei para o relógio aqui. E aí eu vou passar a palavra para a doutora Brisa, que é representante da região norte, que vai falar um pouco de como é que a gente acompanha esses bebês prematuros, né, que são bebês mais desafiadores do que os do alojamento conjunto, no acompanhamento após a alta da maternidade. Olá, boa noite. Lilian, obrigada. Obrigada a todas que estão aqui. Obrigada ao convite. Nossa, é bem desafiador, né? Quando a gente fala em bebê prematuro, em método canguru, então, para quem não conhece, a terceira etapa do método canguru é um segmento do cuidado canguru, né? Que começa desde a primeira etapa, tem a segunda etapa, onde o bebê já fica em contato com a mãe, e a terceira etapa, que é aquela etapa do acompanhamento do pós-alta, né? É quando o bebê atinge um peso, né? Então, a nota técnica do Ministério da Saúde ele tem um peso recomendado, mas a cada instituição pode criar o seu fluxograma de acompanhamento, de que como esse bebê está habilitado para receber a alta hospitalar, mas na nossa unidade, como a própria Lilian falou, ser um hospital IAC, ser um hospital com método canguru faz muita diferença na vida de um bebê prematuro, né? Principalmente se nesse hospital, além dos 10 passos, ele está englobado também o cuidado amigo da mulher, a portaria 930, né, que garante a esse pai e essa mãe que eles não são visitas dentro da unidade neonatal, e quando a gente fortalece essa família, principalmente de um bebê prematuro, nos cuidados, no reconhecimento de sinais de risco, a gente tem uma melhora no acompanhamento, né? Fortalece tanto essa rede de apoio da família, né, que é importante, e a terceira etapa é aquela avaliação minuciosa. Eu falo sempre, quando eu falo para minha chefe, olha, aquele bebê que voltou, olha como ele está, parabéns para a equipe, né? Um reflexo do que o bebê recebeu de todo o cuidado dentro da unidade neonatal. Isso tem um impacto gigantesco. Fazer o acompanhamento, principalmente na terceira etapa do método, é ter uma agenda aberta, acessível, né? Receber, né? Lembrar que um dos pilares do método é o aleitamento materno, mas também a avaliação centrada na família, nesse cuidado com a família, no cuidado do bebê prematuro. Eu sempre falo que na nossa unidade, o acompanhamento desse bebê de forma semanal, de 2 ou 3 vezes na semana, até a recuperação do peso e da idade gestacional é fundamental, porque é nesse momento que a gente, assim, dentro da maternidade, dentro do alojamento conjunto, da unidade neonatal, a mãe está cercada de profissionais. Quando ela recebe alta,
ela está só, né, com a família. Então, o papel do pediatra é fundamental no início, nessa consulta precoce. A gente preconiza, em média, que seja de 48 a 72 horas após a alta hospitalar. E quando a gente recebe esse bebê, avaliar de forma minuciosa cada caso, né, por um sumário de alta. É super importante a gente ter esse vínculo, né, quando a criança recebe alta, a gente poder fazer uma avaliação adequada de como é a história clínica desse bebê, né, como está a amamentação. E uma coisa fundamental, que eu acho que todo pediatra ele precisa saber, é avaliar uma mamada. Eu não posso fazer uma intervenção, um cuidado, uma orientação de pega e posição, se eu não conseguir avaliar essa mamada. Então, acho que é uma coisa importante do ambulatório, você que faça ambulatório no Sistema Único de Saúde, ou você faz ambulatório no seu consultório particular, você precisa avaliar uma mamada. O pediatra, ele precisa entender, né, de como funciona a avaliação da mamada, ter conhecimento das competências básicas para ajudar uma família no aleitamento materno. Eu sempre falo que você conhecer, orientar sobre pega, posição, massagem, ordenha, você vai ajudar muito essa família no processo de amamentação. Fazer intervenções corretas, assertivas, né? Então, quando aquela mãe, a Lilian pouco mesmo falou sobre o aconselhamento, né? Ter mais uma escuta ativa da família, né? Devolver à mãe a forma que ela pergunta, de uma forma que ela possa ter um entendimento, de entender que a gente está ouvindo aquela mãe, né? Não ser simpática, e sim empática, né? A empatia, ela é fundamental para que a gente possa entender essa mãe nos seus medos, nas suas frustrações, principalmente num bebê prematuro que ela nunca imaginou que teria um bebê prematuro, né? Ou um bebê que tem alguma outra patologia, um bebê prematuro extremo que teve um tempo prolongado dentro da unidade neonatal, com todas as dificuldades que existem. Então, eu acho que acompanhar esse bebê ele é fundamental. E no nosso caso, da unidade onde eu trabalho, que quando ele atinge 2,5 kg ou 40 semanas de idade gestacional, a gente encaminha para as unidades básicas, ter nessas unidades básicas profissionais capacitados, não só os pediatras, né? Todos os profissionais que vão englobar no cuidado dessa família e desse bebê, um pediatra que seja capacitado e habilitado em todo esse cuidado, né, no segmento dessa criança, nas avaliações do cuidado do ganho de peso, né, fazer mensurações adequadas do ganho de peso, ajustes de pega e posição, acho que são fundamentais que para poder a gente poder ter um controle, um acompanhamento adequado desse bebê semanalmente. Outra coisa que a gente também preconiza na nossa unidade, que é o Hospital Amigo da Criança, que tem um impacto gigantesco, eu percebi que isso melhorou muito as taxas de aleitamento materno na alta, é ter um protocolo operacional padrão de ordenha beira-leito. Isso fez uma diferença gigantesca dentro da unidade neonatal, e quando essas mães, né, percebem que elas estão ali tirando o alimento que é para o bebê, e esse leite é oferecido na mesma hora para o bebê, aumenta as taxas de aleitamento materno, e o contato canguru, né, a posição canguru mais precoce possível, tem um impacto fundamental. A gente sabe hoje, de todas as literaturas mundiais, que o método canguru, né, ele reduz mortalidade, né, infantil, né, neonatal principalmente. Então, é uma estratégia, né, do Ministério da Saúde importantíssima para a gente reduzir realmente a mortalidade. Então, eu acho que são essas ações globais, são esses cuidados dentro da unidade neonatal, e que eu consigo enxergar no ambulatório a mãe habilitada em fazer o cuidado com o bebê. Ter muito cuidado ao indicar qualquer outro alimento que não seja o leite materno, principalmente para os bebês prematuros. É fundamental a gente entender que o melhor alimento é o leite materno, e principalmente para os bebês prematuros, pelo risco, né, das prescrições de fórmulas infantis, se não esteja adequado de acordo com as razões médicas aceitáveis pela OMS. A gente tem que ter muito cuidado. O pediatra, que é o prescritor do leite artificial, ele tem que ter muito cuidado na sua indicação e sempre preservar, né, o aleitamento materno na sua forma de cuidado do bebê, do ganho, fortalecer a mãe, né, sobre o aleitamento materno, que muitas acham, quando saem de alta, que vão ter dificuldades na amamentação, porque não está dentro daquele ambiente. Muitas outras mães acham que tem que ser de acordo com horários, né? A gente tem que sempre falar que aleitamento materno é livre demanda. O bebê vai demonstrar sinais de fome, então lá no nosso ambulatório a gente tem um cartaz onde a gente mostra os sinais de fome do bebê, para que a mãe tenha uma noção, um entendimento de que o bebê que vai nos dar, né, vai nos guiar sobre o aleitamento materno. E os bebês prematuros também, tardios, e os extremos, eles são um pouco mais
sonolentos, alguns têm que ser despertados, então a gente começa a orientar essa mãe desde pouco antes da alta, para que quando ela chegue no ambulatório, ela possa realmente a gente fazer todo o acompanhamento e ter esse cuidado quando a gente vai dar alta para a unidade, ou até mesmo quando a mãe procura um pronto-socorro ou uma unidade de atendimento básico, que ela permaneça e que ela seja bem orientada sobre isso. E eu acho que, para finalizar nossa fala, eu tenho uma frase que a gente fala sempre nos treinamentos da maternidade. Nós, pediatras ou profissionais, podemos conhecer todas as teorias, nós podemos dominar todas as técnicas, mas nunca esqueça, quando você toca uma alma humana, seja apenas uma outra alma humana. Então, a gente tem que ser muito mais empático. E falar de amamentação significa ter escuta ativa. E é fundamental para o prosseguimento disso, fortalecer não só a mãe, mas a família também. Era isso. Obrigada. Que maravilha, pessoal. Muito obrigada. Quanto conhecimento, quanta expertise para ser dividido com todos os profissionais que estão nos ouvindo. A gente está bastante movimentada a live. Nós temos nutricionistas, enfermeiros, pediatras, tem até obstetra ouvindo. Então, eu acho super importante que a gente consiga passar essa informação e fazer com que ela se multiplique para todos os profissionais que atendem a gestante, que atendem a mãe com dificuldade na amamentação, que atendem no alojamento conjunto. Enfim, eu dei uma filtrada em algumas perguntas aqui. Eu sei que a doutora Flávia assim, é a querida do nosso coração. A Flávia ela tem essa capacidade de nos induzir a questionar as coisas, né? E aí ela já começou com um tema bem interessante, que foi com relação à, à indução da lactação, com relação aos casais da diversidade de gênero hoje. Então, isso faz despertar em todo mundo, visto que a gente quer equidade. Então, a equidade ela vem quando os desiguais têm que ser tratados de forma desigual. Então, a gente precisa saber quem é que a gente está atendendo, né? Então, existem aqui muitas perguntas, Flávia. O pessoal está perguntando. Obrigado ao Departamento Científico de Aleitamento Materno da SBP, que está em peso na nossa live. Obrigado ao pessoal que trabalha com a iniciativa Hospital Amigo da Criança, que também está em peso na nossa live. Se a gente conseguir depois ver no YouTube, a gente vai ver o quanto que as pessoas se interessaram, né? Mas será que você podia compartilhar onde? A Flávia, uma pergunta primeiro para a Flávia, tá, pessoal? Poderia compartilhar ou dizer onde encontramos os protocolos de expressão de colostro pré-natal? E se você pode compartilhar esse protocolo de ordenha antenatal e como que a gente pode fazer para a gente dividir um pouco essa responsabilidade e ter um fortalecimento com os colegas que fazem o pré-natal também, e aqui os ginecologistas, os obstetras, para que eles também incentivem, né, essas consultas sobre a lactação, visto que isso já é uma prerrogativa importante para o sucesso da amamentação, como você colocou as três consultas. E dividir um pouco para a gente como que a gente faz essa indução da lactação na lactação adotiva, alguma coisa assim. Então, se você conseguir resumir essas tuas respostas assim, em 5 minutinhos. O protocolo de expressão de colostro antenatal, ele está publicado num artigo científico, que é o artigo científico que chama DAMI, que ele foi feito com mulheres com diabetes gestacional. Eu até mandei o link aqui, depois o pessoal pode botar lá nos comentários. Então, tá. Então, nesse link tem como fazer a ordenha de colostro pré-natal, fala um pouquinho dela. Então, a ordenha de colostro pré-natal em pacientes de risco seria a partir de 36 semanas. A ordenha manual, né, não pensando em quantidade de colostro, mas sim estimular a glândula para quando, né, o bebê nascer, já
ter uma produção maior, e aquelas pacientes que produzem mais colostro podem até guardar, lembrando que não pode levar para a maternidade, porque não foi extraído lá, mas ela pode congelar se coletada adequadamente e usar depois quando o bebê voltar para casa, se necessário for, né? O foco da expressão de colostro antenatal não é armazenar colostro. O foco da ordenha de colostro antenatal é preparar a mama, aumentar a produção para quando o bebê venha para a hora dourada, antecipe aquelas 12, 24 horas que ele teria que estimular a mama sugando. A gente já fez isso manualmente durante o pré-natal. Então, se fosse falar de ordenha de colostro, dá uma palestra inteira, né? Como foi no simpósio de aleitamento do Congresso Brasileiro que teve aqui em Florianópolis. É o papel de todos os profissionais do pré-natal falar de amamentação, mas ainda a gente tem o foco das consultas do pré-natal no parto. Um evento que vai durar 24 horas, né, no máximo um parto vaginal aí, pega 100% do pré-natal. Um evento que vai durar 2 anos ou mais, que é a amamentação, segundo a Organização Mundial de Saúde, muitas vezes as mulheres não têm conhecimento nenhum. Então, é o papel das enfermeiras, dos médicos de saúde da família, das agentes comunitários de saúde, dos obstetras, dos ginecologistas, de todos os profissionais que entram em contato com essa paciente, com essa família no pré-natal, falar dos benefícios da amamentação, tirar as dúvidas, tirar os mitos e fazer orientações, né, para a amamentação na hora dourada e também lá no alojamento conjunto. Em relação ao protocolo de lactação induzida, não existe um protocolo único, porque a gente precisa avaliar paciente por paciente. A gente tem um protocolo não medicamentoso e um protocolo medicamentoso que é feito dentro de uma parte hormonal, de estrógeno e progesterona, e também de galactagogos associados. Então, a gente avalia no pré-natal riscos potenciais para medicações como estrógeno e progesterona, pessoas que têm hipercoagulabilidade, que não possam usar, a gente acaba fazendo muitas vezes o protocolo não hormonal. E aquelas que podem usar que não tem efeito colateral, a gente vai fazer o protocolo hormonal associado a galactagogos. Tudo isso associado à expressão de 3 em 3 horas da mama. Uso de bomba elétrica, né, muitas vezes. Então, é um protocolo longo, a gente tem um protocolo padrão, que ele dura, que começa pelo menos 6 meses antes da chegada do bebê, e a gente tem o protocolo acelerado, que é quando o bebê está para chegar, e a gente precisa fazer isso o mais rápido possível. Então, a gente precisa avaliar riscos, ver qual é o melhor protocolo, então ele é muito individualizado. Então, ele é feito à base, né, de estrógeno, progesterona, domperidona e galactogogos, como arruda caprari, shatavari, e depois que o bebê nasce, outros galactagogos. Esse protocolo vocês podem achar no site de Toronto, lá do Canadá, do Dr. Jack Newman. Ele e a colega, há mais ou menos uns 30 anos atrás, iniciaram esse protocolo, né? E a ordenha de colostro antenatal a gente consegue achar no site do King's College, também no Instituto de Amamentação da Austrália, e também tem alguns materiais de Portugal publicados também, que aí são fáceis de achar na internet, assim. Mas também tem ali, no vídeo que eu mandei para vocês, ali do YouTube da Amamentação Científica. Perfeito, muito obrigada, Flávia. Muito conhecimento que com certeza vai nos ajudar. Professora Paula, né? A senhora falou brilhantemente sobre a hora de ouro e tem algumas perguntas aqui que o pessoal quer entender bom, primeiro que se a hora ouro pode ser feita para qualquer criança, mesmo que não vá ser amamentada, né? Como fazer a hora ouro também nos casais homoafetivos, se isso pode ser feito, e a gente tem uma nota técnica, né, que fala sobre a orientação, mas se os bebês prematuros, se tem uma idade gestacional certa que pode colocar ou não, como que avalia isso, se o neném pode ou não ficar no contato pele a pele naquela primeira hora de vida, e como que a gente faz também para tentar sensibilizar a obstetrícia, o anestesista num parto cesáreo, como que a gente viabiliza isso para a gente poder entrar em acordo para que todos saiam felizes, inclusive o bebê saia mamando.
Então, se você puder resumir um pouquinho nessas respostas. Bom, obrigado então pelas perguntas. Acho que a hora de ouro, nós temos que pensar que esse é um dos momentos aí que a gente pode impactar de forma positiva na amamentação, então eu acho que temos que pensar que isso é válido para todo mundo, né? Como eu tinha dito, esse contato pele a pele, esse contato mãe e bebê ali nos primeiros minutos, não só apoiam a amamentação, mas tantos outros benefícios para a mãe e para o bebê, né? Então a gente tem benefícios neurocomportamentais maternos, inclusive. Então, se é uma mãe que porventura tem uma contraindicação absoluta de amamentação, talvez seja realmente muito importante que ela possa ter contato com o bebê ali nas primeiras horas de vida. Geralmente, o bebê ele está impedido de participar ou de realizar essa hora com mais proximidade, no contato pele a pele, salvo alguma condição clínica, né? A grande parte das vezes em que a gente vê um bebê que descompensa, um bebê que porventura tem alguma dificuldade de transição da vida intrauterina para extrauterina. Então, aí o protocolo de reanimação neonatal, ele ultrapassa à frente do protocolo da hora de ouro. Mas a gente tem que lembrar que esse termo hora de ouro, a gente até já comentou sobre isso um pouco antes da live. A gente fala sobre hora de ouro e é sempre pensado do minuto 1 ao minuto 60 de vida, né? Fica muito, muito restrito a isso, mas na verdade não é. E a partir do momento em que eu preciso me antecipar e realizar uma intervenção, por exemplo, de reanimação neonatal, eu vou com certeza garantir qualidade e intervenção para essa criança, porque é necessário, mas assim que possível, eu vou iniciar esse contato, que ele seja o mais breve possível, assim que mãe e bebê tiverem condições. Tem situações em que a própria mãe não é capaz de manter esse vínculo pele a pele após o nascimento, né? Após o parto. Ela pode precisar, por algumas situações, receber uma intervenção qualquer e tudo mais. Então, em algumas situações, tem a contraindicação materna também para esse momento, né? Mas a gente tem que lembrar que algumas condições clínicas podem sim restringir esse contato da mãe com o bebê, e a gente só precisa se lembrar de fazer assim que possível com que esse momento aconteça, porque ele vincula tanto para a amamentação, mas para tantos outros benefícios maternos e fetais, né? E neonatais, que o bebê já nasceu. É, Eu não sei se eu me lembro de uma segunda pergunta que você trouxe por último. Não, acho que você abordou tudo. É Foi assim, isso? a questão dos prematurinhos, né, que talvez precisem de alguma manobra de reanimação, mas enfim, eu acho que você Eu acho abordou que tudo. eu acho, doutora Rosiclei, que só vale lembrar e não deixar de falar a questão do obstetra. Eu acho que o obstetra e o ginecologista, eles podem ser nossos parceiros desde o pré-natal. A consulta pré-natal pediátrica, pelo menos aqui no nosso estado, Mato Grosso, e penso que conversando com o pessoal do Centro-Oeste está semelhante. A gente tem conseguido cada vez mais fazer. E durante o pré-natal, nessa consulta, a gente já fazer o contato com o obstetra. É muito importante que em situações especiais, situações delicadas, onde a gente possa precisar já se antecipa prevendo uma possível intervenção, seja importante que o obstetra esteja entendendo nossa programação ali de trabalho de parto, nosso plano de parto para aquele caso, né? Então, a gente tem tido sim uma proximidade muito grande e assim, é um privilégio, né? Mas eu acho que não sei se é a realidade para todo mundo, mas a gente tem facilidade de comunicar e um diálogo muito aberto com a equipe da obstetrícia, enfermagem, o nosso hospital aqui, nossa maternidade principal da cidade, ela tá no programa do incentivo é um hospital amigo da criança, nossa maternidade pública principal aqui em Cuiabá, e toda a equipe de enfermagem, equipe de técnicos, então toda a equipe realmente está muito vinculada e muito, muito pensando junto, pensando igual, todo mundo querendo o mesmo objetivo. Eu acho que isso é muito importante. Então, o obstetra aguenta, fica mais quentinho, porque aqui já é calor, né? Fica mais quentinho, transpira bastante no final da cirurgia, mas é possível fazer o pele a pele durante a cesárea, é possível fazer o pele a pele pós-parto normal. Se mãe e bebê têm condições clínicas, é possível fazer em praticamente todas as situações. Ótimo, obrigada. Obrigada, Paula. Maravilhoso.
E agora, professora doutora Ana Paz, com toda a sua expertise em banco de leite, né, que foi maravilhoso o caso clínico. Eu só tinha uma pergunta para a senhora responder, que é sobre a doação de leite humano. Qual é o perfil das mulheres que podem ser doadoras? Como que elas procuram o banco de leite para ser doadoras? E como que elas podem conduzir isso? Será que a senhora pode só orientar quem é que pode encaminhar essas pacientes? A doação é um ato voluntário. E a mãe que doa, ela deve estar aumentando o filho dela. Então, quando eu avalio, eu que avalio esses perfis lá, e quando a mãe está oferecendo uma dieta mista ao bebê dela, eu procuro saber, né, porque se ela vai doar, porque ela está dando uma dieta mista, né? Então, não tem sentido, se ela está dando uma dieta mista, ela fazer uma doação. Então, ela deve estar alimentando o filho dela com leite materno exclusivo e vai doar o excedente. Então, essa mãe precisa ser saudável, ela precisa não estar fumando mais do que 10 cigarros por dia, não estar fazendo uso de drogas ilícitas, ter uma saúde adequada, ter exames negativos, né, para hepatite B, para sífilis, para HIV, para HTLV, e preencher um questionário que é padrão em qualquer banco de leite, sobre as condições socioeconômicas, sobre se ela tem onde armazenar esse leite em casa, sobre o pré-natal dela, e uma vez ela preenchendo esse questionário, ela vai ser aceita como doadora e ela vai receber toda a orientação e o material para colher esse leite em casa, o material do banco de leite, para que a gente tenha uma segurança que esse leite vai ser doado da forma mais segura possível. Então, o próprio carro do hospital ou a bombeiro do Amigo do Peito vai recolher esse leite na casa dessa mãe e esse leite vai ser analisado, né, de várias formas dentro do banco de leite. Ótimo, então. Ela não precisa ir lá fazer a doação. Perfeito, então. Então, a gente sempre tem que lembrar que a doação ela é voluntária, né, doutora Ana, que Sim. não envolve recursos financeiros e que a gente tem que ajudar as mães mesmo. E aquela mãe que quer ajudar outras mães com a doação vão ajudar as crianças que estão internadas em UTIs neonatais. Então, a nossa próxima pergunta é para a professora Lilian. Professora Lilian, também muito obrigada pela sua palestra maravilhosa. Existe uma questão aqui com relação à necessidade do uso se vocês usam dextrose a 40% nos casos de hipoglicemia e se vocês conseguem conduzir alguma coisa no alojamento conjunto, estimulando a livre demanda, o que é a livre demanda, que é o que todo mundo fala muito e as mães acabam ficando confusas com relação a isso. A questão da livre demanda é muito importante que no alojamento conjunto a gente oriente as mães sobre o que é o comportamento adequado do recém-nascido, né? Que o colostro é produzido em pequena quantidade, que o bebê vai mamar a toda hora, mesmo que isso é importante para a produção do leite, porque elas ficam muito angustiadas quando o bebê quer mamar a toda hora. É, Principalmente se a gente tiver que fazer alguma complementação para esses bebês que fazem hipoglicemia, e aí o leite acaba vindo naqueles horários certinhos, elas ficam com aquela coisa na cabeça de 3 em 3 horas, né? Então a gente tem que desmistificar a amamentação de 3 em 3 horas, reforçar com elas quais os sinais de fome, quais os sinais de saciedade do bebê, que os bebês devem ser amamentados no tempo deles, explicando para elas que isso não vai ser para sempre, né? Que depois elas vão ter um tempinho de descanso quando o bebê for maior, conseguir mamar uma quantidade maior. Então, essa questão da livre demanda, da mãe conhecer qual é o comportamento normal do bebê, é uma das coisas mais importantes do alojamento conjunto. Eu sempre falo para os residentes assim que investigar como é que está a amamentação, observar uma mamada, como a Brisa falou, é super importante a gente orientar que os pediatras saibam como analisar se uma mamada está adequada ou não, como é que está a pega, a posição
Massagem ordenha todas as mães, mesmo as que não são prematuras, né? Os bebês de baixo risco, elas têm que sair da maternidade com essa orientação, porque às vezes está tudo bem com a amamentação, 48 horas o bebê vai de alta do alojamento conjunto e chega em casa, a mãe tem aquela pojadura, fica com as mamas túrgidas, e aí nesse momento é que vem a dificuldade, que o bebê não consegue abocanhar o peito. Então, todas as mães devem sair da maternidade com essa orientação de como ordenhar as mamas também. Então, o alojamento é esse momento para a gente poder orientar qual o comportamento normal do bebê e sanar essas dúvidas das mães, né? Ótimo, Das muito mães. obrigada. E é importante mesmo, né? A gente sabe o quanto que faz a diferença um bebê ter alta em aleitamento materno exclusivo. Para isso, nos hospitais que trabalham na iniciativa Hospital Amigo da Criança, a gente realmente investe na autoeficácia materna, a gente investe na observação da mamada e orienta a importância de manter a sucção ao seio com mais frequência, justamente para o bebê ter essa autonomia também, a família ficar mais segura. E, assim, que eu acho que o recado maior é que a mãe esteja segura no momento da alta hospitalar, que a gente não Isso. acelere a alta de alojamento conjunto em mãe que está insegura. A próxima pergunta é para a doutora Brisa, né? Depois dessa aula maravilhosa sobre o segmento de prematuro, existem algumas situações em que os bebês precisam ser reinternados. Assim, eu também faço segmento prematuro e a gente fica assim pedindo para que eles voltem, que a mãe continue segura como ela saiu do hospital e que não existam interferências de outros profissionais que influenciem no desmame precoce, principalmente desses nenéns. E se existe alguma forma de nós inserirmos a mãe se necessário, reinternação, como que é feito isso? Se ele volta para internar, se a mãe vai embora, como é que é feito se a mãe volta e fica na unidade de cuidados intermediário, e se ele não consegue ficar com ela, como que isso pode ser feito para tentar agilizar? E a partir daí, quais são os critérios que vocês usam na terceira etapa do canguru? Se é somente o peso ou se também tem alguma outra coisa com relação à segurança materna para esse neném ser encaminhado para um segmento de follow-up, talvez, ou num ambulatório de alto risco, ou numa unidade básica de saúde, se existem alguns critérios para a alta da terceira etapa do canguru. Muito obrigada pela pergunta. Então, é importante lembrar que eu vi que tem uma pergunta no chat: como é que a gente faz com a genitora estar dentro da unidade neonatal? Então, é primordial, né? Que na verdade mãe e pai, eles não são visita, eles devem estar integrados à equipe. A equipe precisa reconhecer a importância do pai e da mãe presente. Quanto mais presente a mãe estiver dentro da unidade neonatal, melhor é o quê? Aumento do vínculo. Eu lembro que uma mãe perguntou assim: doutora, eu tenho medo de entrar aí, porque eu não vou tocar no bebê, ele está todo entubado, cheio de fios. Eu falei assim: não importa, sua presença aqui, fazendo a extração do seu leite, conversando com o seu bebê, fazendo um toque suave, já faz uma diferença gigantesca e aumenta muito o vínculo da mãe e esse bebê. As internações no nosso hospital depende de cada caso, né? Se houver as internações, como o nosso hospital é um hospital iniciativa Amigo da Criança, as mães elas têm um local de apoio, né? Um hospital SUS não tem um local de apoio para a mãe ficar na unidade. A gente sabe também que esses antigos albergues eles estão mudando o nome, né? De acordo com o novo apoio do Ministério da Saúde, essas casas agora vão virar Casa Gestante Bebê e Puérperas, né, que é o CGBP. Então, as mães elas ficam dentro da unidade neonatal ou numa casa de apoio para que elas possam dar continuidade no cuidado do seu bebê, ter uma proximidade maior com esse bebê em todos os sentidos. E existem critérios na nota técnica do método canguru, o momento desse bebê receber alta para o segmento do bebê prematuro ou para a unidade básica de saúde, né? Então, primeiro, ele não ter menos de 2,5 kg, então o ideal é que o bebê atinja 2,5 kg e esteja ou não com 40 semanas de idade gestacional, e a mãe e a família, né? Porque a gente inclui na consulta do método canguru a importância da família junto, né? Então,
a consulta não é só mãe e bebê, é com um acompanhante, seja o pai, seja alguém da família. Então, fortalecimento, e a gente também tem vinculação, né? Se essa mãe falta a consulta, o serviço social entra, faz a busca ativa dessa mãe, e a gente percebe, com o passar dos dias, a gente tirando as dúvidas da mãe, fortalecendo essa mãe sobre todas a forma do ganho de peso, que o bebê está adequado, ela vê isso, né? A gente também parabeniza muito a mãe de ter ido às consultas, isso é fundamental, fortalece com que ela está fazendo o segmento adequado. Registrar, acho que é super importante, o pediatra não pode esquecer de registrar todos os pesos e os ganhos de pesos que a gente tem que colocar na caderneta, que a gente faz isso também no ambulatório, e sempre fortalecendo a família da importância de manter esse segmento. A gente está recebendo alta da maternidade, do método Canguru, mas o encaminhamento adequado para as unidades específicas com pediatras qualificados é fundamental para a gente continuar esse apoio. Claro, a gente não pode esquecer, né? A amamentação inclui apoio, promoção e proteção. E ela deve ser incluída em todas as fases, desde o nascimento, desde o pré-natal até a continuidade desse bebê no ambulatório. Obrigada, gente. Olha, o tempo está passando, a gente ser tão empolgada aqui, não sou só eu que sou apaixonada por amamentação. Então, assim, começando agosto dourado, amamentação para um começo de vida sustentável, fortaleça o que funciona, o que está funcionando. Então, eu queria que cada uma falasse, começando com a doutora Flávia, um minutinho para dar sua mensagem final nessa live com relação ao seu assunto que a senhora introduziu. Pode falar, em seguida a doutora Paula, depois a doutora Ana Paz, doutora Lília e, por fim, a doutora Brisa. Muito obrigada. Microfone, Flávia. Eu penso que, como pediatras, a gente tem que assumir a nossa responsabilidade perante a amamentação, que muito tempo a gente deixou de lado, né? Como se fosse algo somente da enfermagem ou de outros profissionais da saúde. Então, o pediatra ele precisa se capacitar e ele precisa estar pronto para enfrentar, junto com as famílias, as dificuldades e os percalços, né, desse início da amamentação e desse começo de vida. Então, pediatras aí se apropriem da medicina da amamentação, se apropriem do conhecimento e ajudem as famílias. Paula. Eu acho que o meu recado fica com relação ao efeito salvador da amamentação. Eu acho que a amamentação, como eu já tinha dito na minha apresentação inicial, ela salva vidas e a gente não pode perder nenhuma oportunidade. E que seja ali na hora do nascimento, que quem trabalha em serviço público por muitas vezes atende até mulheres que às vezes chegam pensando em não ficar com aquele bebê. Então, que a gente possa não perder essa oportunidade de gerar vínculo, de trazer mais saúde, de prevenir doenças preveníveis, de prevenir morte da infância e que a gente possa cada vez mais apoiar e estruturar famílias, sejam elas de qual formato desejarem ser, mas que merecem todo o nosso apoio e cuidado. Acho que é importantíssimo o que a Flávia disse. É nosso dever, como pediatras, cuidar da amamentação e lembrar que a amamentação salva vidas. Obrigada. Doutora Ana, seu recado. A amamentação é de graça, mas não é barato. E eu acho que nós, pediatras, temos uma grande responsabilidade com isso e, de um modo geral, temos fugido dessa responsabilidade. E temos terceirizado essa responsabilidade, encaminhando nossos pacientes para profissionais que muitas vezes não estão habilitados. Então, eu conclamo aos colegas que a gente assuma esse lugar de cuidar do nosso paciente como um todo. A amamentação não é um peito e uma boca. É um binômio que precisa ser cuidado como um todo. São duas vidas, é uma família, é uma sociedade que precisa ser apoiada para começar bem uma vida. Então, é isso. Obrigada. Obrigada, Ana. Doutora Lília, seu recado. Microfone, doutora Lília. Microfone. Perdão.
Eu faço coro com as minhas colegas, né, de reafirmar a importância do pediatra nesse processo, né? A gente não pode se furtar a essa responsabilidade. E quando a gente apoia a amamentação, a gente está fazendo um bem, não é só para o bebê, né? É isso, é para a mãe, é para a família, é para a sociedade. A gente está impactando de forma muito positiva o futuro daquele indivíduo que é tão pequenininho, indefeso, né? E a gente pode estar mudando a vida dele para sempre. Então, acho que é mais do que uma responsabilidade, né? É um bem que a gente está fazendo para a humanidade. E é importante que as pessoas tenham em mente a importância do aconselhamento. Eu sempre bato na tecla do aconselhamento, porque a gente pode falar isso tudo para a mãe e mesmo assim a gente não impactar essa amamentação se a gente não souber como abordar essa mãe e essa família, né? Ela é que vai amamentar e a gente tem que respeitar as escolhas dela. Até se ela disser que não quer amamentar, a gente vai ter que segurar a nossa decepção e apoiar essa mulher de alguma forma. Então, é importante que a gente esteja sempre querendo aprender um pouquinho mais e olhar com um olhar sensível para esse binômio. É isso. Obrigada. Obrigada, doutora Lilian. E agora, por fim, a doutora Brisa, para falar um pouquinho sobre a sua mensagem Eu de queria deixar incentivo. eu queria falar para os colegas pediatras, até para a população que está nos ouvindo, trabalhar com a amamentação é fundamental que você tenha um conhecimento e que você fortaleça essa família. E o tema desse ano, ele é fundamental. Vamos fortalecer, gente, aquilo que funciona, aquilo que é baseado em evidência, aquilo que realmente vai impactar o futuro do bebê, e lembrar que não é só do bebê, é a melhora da qualidade de vida de uma mãe, de uma família e do nosso planeta. Então, vamos fortalecer, gente, aquilo que funciona, o que a gente pode orientar. E a gente precisa, como a Flávia falou, nos posicionarmos como pediatra e estar à frente desse cuidado e do incentivo fundamental do aleitamento materno. É isso. Ótimo, gente. Muito obrigada pela presença de todos, pela participação, pelas milhares de perguntas. A Sociedade Brasileira de Pediatria, ela está à frente de várias ações que implementem o incentivo à amamentação em todos os locais, onde quer que nasce uma criança, é necessário um olhar diferente para esse início de vida, para que tenha uma alimentação sustentável, para que eles vivam muitos anos e com saúde. Obrigado a todos e até a próxima live.